Olá, senhores, bora aí com uma questãozinha da Unesp. Olha só, Pedrinho e Carlinhos são garotos de massas iguais a 48 quilogramas cada um e estão inicialmente sentados em repouso sobre uma gangorra constituída de uma tábua homogênea articulada em seu ponto médio no ponto O. Próximo a Carlinhos há uma pedra de massemão que mantém a gangorra em equilíbrio na figura como representado na figura 1. Quando Carlinhos empurra a pedra para o chão, a gangorra gira e permanece em equilíbrio na posição final, representada na figura 2, com as crianças em repouso, nas mesmas posições em que estavam inicialmente. Calcule o valor da relação VP sobre VC, sendo VP e VC os módulos das velocidades escalares médias, tanto de Pedrinho como de Carlinhos, respectivamente, em seus movimentos entre a posição inicial e final. Em seguida, calcule o valor da massemão em quilogramas. Meninos, para a gente poder calcular a razão das velocidades deles, olha só que bacana. Se a gente olhar, essa gangorra, eles estavam nessa posição aqui, certo? Isso significa que o Pedrinho, ele percorreu um arco de circunferência aqui, ó, que depende do raio errão dele. E eu esqueci o nome do outro, Carlinhos, ele percorreu um arco aqui, ó, que depende, obviamente, do raio que eu vou chamar de R dele, certo? Então, a distância que cada um percorre, obviamente, é no mesmo tempo, porque um desce e o outro sobe no mesmo intervalo de tempo, certo? E essa distância, esse arco, depende do raio, né, de cada trecho da distância do centro, do ponto de giro, até o arco. Então, olha que bacana. Eu vou poder falar que esse arco, que eu vou chamar de Dzinho, que eu vou chamar de Dzão, perdão, eu vou chamar de Dzão, depende do ângulo alfa aqui para nós de inclinação, ó. E aí acho que todo mundo lembra na matemática, vocês costumam calcular o arco, relação de arco e raio. A gente pode falar que o meu carro é um Alfa Romeo, ou seja, o comprimento do arco ali é a distância Dzinho, é igual ao ângulo alfa vezes o raio, que vale, no caso do Pedrinho, ó, a distância dele até o centro vale 3 metros para nós ali. Tudo bem? Já pro Carlinhos, a distância do Carlinhos aqui eu vou chamar de Dzinho. Então deixa eu arrumar aqui do Pedrinho, que era Dzão, né? Já o do Carlinhos, a distância que ele percorre é a distância Dzinho, que vai ser o ângulo, que também é alfa, afinal esses ângulos são opostos pelo vértice, certo? Tudo isso vezes o raio dele. No caso, o raio dele, o raio do Carlinhos, ó, ele está a uma distância de 1,2 mais 0,8, que dá 2 metros. Olha que bacana. A velocidade do Pedrinho dividido pela velocidade do Carlinhos, essa é a razão que eles estão pedindo para nós. Velocidade é ΔS sobre ΔT, não é? Então seria andar a distância Dzão num certo intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT. E a velocidade do Carlinhos seria andar a distância Dzinho no mesmo intervalo de tempo. Então a propriedade matemática, ó, eu vou manter a fração de cima, que é o Dzão dividido pelo ΔT, e inverter a de baixo, que é Dzinho sobre ΔT, e deixar ΔT sobre Dzinho. A gente inverte e passa multiplicando. Esse ΔT corta com esse ΔT, aí nós vamos chegar aqui, o Dzão, ele vale alfa vezes 3. Enquanto isso, o Dzinho, ele vale alfa vezes 2. Alfa corta alfa e 3 dividido por 2. A gente chega aqui a essa relação VP sobre VC vale 1,5 para nós. E aí, belezinha? Essa foi a primeira parte da pergunta. E a segunda? Olha só. Nós sabemos que Pedrinho está tentando fazer girar a gangorra no sentido anti-horário, ó, em relação ao ponto de giro aqui. Já a pedra, com o seu força-peso, e o Carlinhos, também com a sua força-peso, eles juntos estão tentando fazer essa gangorra girar no sentido horário. Obviamente que se eu falar que aqui eu tenho o momento do Pedrinho, aqui o momento da pedra, ou da rocha, né? Vamos colocar o momento da rocha.
e o momento do Carlinhos, a gente sabe que o momento do Pedrinho tem que ser equilibrado com o momento da Rocha mais o momento gerado pelo Carlinhos. Fechou? Bom, o momento do Pedrinho vai ser o peso do Pedrinho. Vou colocar tudo em preto agora, tá? Vai ser o peso do Pedrinho vezes o braço dele, que é esse 3 metros aqui. Tudo isso é igual. O momento da rocha. O momento da rocha vai ser o peso da rocha vezes o braço da rocha, né, que vale 1,2. Mais o peso do Carlinhos, que vai ser 48 kg da gravidade, né, ou seja, PC, vezes o braço dele, que vai de 0,8 mais 1,2, dá um total de 2 metros. Então, fazendo conta aqui, ó, o peso do Pedrinho é a massa dele, 48 kg vezes a gravidade, e vezes 3, que é a distância. O peso da rocha é a massa, que é M, vezes G, vezes a distância, que é 1,2. E o peso do Carlinhos, que é a massa dele, 48 kg, vezes a aceleração da gravidade, e vezes o braço dele, que vai de Carlinhos até o centro, é 1,2 mais 0,8, dá um total de 2. A gente percebe que a aceleração da gravidade tem todos os termos, ó. Dá para cancelar. E agora, olha que bonito. Eu tenho de um lado 3 vezes o valor 48. E eu tenho do outro lado 2 vezes o valor 48. Eu vou passar esse 2 vezes 48 para o outro lado. Se eu chamar o 48 de x, eu tenho 3x menos 2x. Me sobra 1x. Então a gente vai poder colocar aqui, ó, que sobrou 1x vezes 48. Tudo isso é igual a massa, que é 1,2 m. Esse 1,2 passa dividindo, ó. 48 dividido por 1,6 por 12 daria 4, por 1,2 vai dar 40 kg. Fechou, meninos? Dessa forma, encontramos 2 perguntas que ele teve aí para nós. Um grande abraço a todos e até a próxima.